Bom, Ronald, hoje a Anvisa anunciou logo cedo, né, a autorização para a retomada dos testes com a vacina Coronavac. E os estudos, todo mundo sabe, da fase 3, que é a última fase, tinham sido suspensos pela agência na segunda noite, depois daquele comunicado de que um voluntário que estava ali recebendo a vacina ou não, porque às vezes não, alguns recebem, outros recebem um placebo e tal, mas esse voluntário que testava o imunizante morreu. O comunicado chegou à Anvisa e ela então fez o que o protocolo técnico determina, suspendeu os testes, né? Mas veio a informação de que infelizmente o rapaz morreu, aparentemente em razão de suicídio. Isso, claro, a polícia investiga, mas tudo indica que sim. O fato é que a Anvisa concordou com aquilo que o Instituto Butantan vinha dizendo, de que não havia um vínculo, uma ligação, um nexo causal entre a vacina e a morte do rapaz, né? Que todos nós lamentamos. Esse, de fato, é o ponto principal. Lamentar o que aconteceu e manifestarmos aqui nossa solidariedade com a família. Agora, quanto à suspensão, naquele momento, inclusive os críticos da maneira como a Anvisa fez, concordaram que sim, a suspensão era a atitude a ser adotada, era o que deveria ser feito, não é? Então, os secretários, por exemplo, secretários de saúde dos estados, eles atacaram a forma como a Anvisa lidou com o problema, porque o anúncio foi feito pela imprensa e não um comunicado direto para o Instituto Butantan, e dando margem com isso àquela guerra de versões. Quer dizer, guerra de versões aqui é um eufemismo, né? Nós tivemos palhaçadas homéricas com o assunto. Não da parte da Anvisa e nem da parte do Instituto Butantan, mas a declaração do Bolsonaro, a maneira como o próprio Dória vem tratando a vacina, né? Aquilo que chamam de politizar a vacina. Aliás, também na imprensa, tudo tem sido politizado, né? Tanto que gente que não faz a menor ideia de qual o procedimento técnico correto saiu escrevendo, inclusive hoje seguiu escrevendo que a Anvisa errou ao suspender. Ela não errou em sua decisão de suspender os testes. Ela teria errado se ela não tivesse determinado a suspensão dos testes, não é? Agora, parece ter havido uma comunicação falha, indevida ou insuficiente, mas assim que o assunto foi esclarecido, e é bom lembrar que ontem à tarde é que veio a informação da causa da morte do rapaz, então a Anvisa decidiu que os testes seriam retomados. Aliás, o diretor-presidente da Anvisa fez muito bem quando disse o seguinte, que ele ganha para trabalhar com pesquisa científica, com avaliação de medicamentos. O trabalho da Anvisa, na verdade, ele é muito amplo, não é? Porque eles podem suspender comercialização, estocagem de produtos, podem, inclusive, optar pela suspensão da distribuição de determinado medicamento. E o trabalho da Anvisa é muito amplo, é uma responsabilidade muito grande, porque eles lidam com diversos produtos, diversos, e tem uma responsabilidade direta com a saúde da população, aquilo que pode ser colocado à venda para a população. E então ele disse que esse é o trabalho dele e daqueles que trabalham na Anvisa, e não o comentário político, e muito menos a ideia de atrelarem o trabalho da Anvisa a quem quer que seja, fora da Anvisa. Portanto, fora dos critérios técnicos e científicos, não é? Essa é uma garantia que a sociedade exige. Então a Anvisa não tem de trabalhar para o Bolsonaro, não tem de trabalhar para o Dória, não tinha de trabalhar antes para a Dilma, ou para o Lula, ou para o Fernando Henrique, para quem quer que seja. A Anvisa tem de fazer um trabalho técnico e independente, sem qualquer imposição, influência ou interferência
de políticos. Não importa se o presidente da República, o governador de São Paulo ou o ministro do Supremo. Não importa. É um trabalho técnico. E nenhum deles tem preparo técnico e científico e conhecimento para dizerem à Anvisa ou ao Instituto Butantan o que eles devem ou não fazer. Não é? Eles recebem verbas para o trabalho, recebem autorização e recebem da sociedade uma autorização maior até do que a dos governantes de plantão. Não é? Uma autorização para que façam triagem, pesquisas, fiscalizações, para que determinem o que pode ser comercializado e o que não pode. Esse é o papel da Anvisa. E o papel do Instituto Butantan é pesquisar. Pesquisar vacinas, soros, pesquisar anestésicos, né? Porque, inclusive, o Butantan já descobriu, por exemplo, com veneno de cobra, já descobriu anestésicos extraordinários, mais fortes que a morfina. Então é um trabalho muito sério e muitas vezes com menos verba do que deveriam ter. Então é preciso respeitar essa gente, deixar que os cientistas trabalhem. E aí, quanto ao circo, quanto aos recados políticos, né? Aí, claro, esse é um jogo completamente à margem do trabalho do Instituto Butantan e da Anvisa. Então há sim politização, e não só do Bolsonaro, do Dória, mas também de parte da imprensa, né? Que aí elabora textos sobre assuntos científicos com uma abordagem política, mais do que política, muitas vezes panfletária, para apoiar aqui ou ali. Isso não é jornalismo, não é? E jornalista não é porta-voz. Jornalista não tem de ser porta-voz do Bolsonaro, do Dória, do Lula, do Biden, do Trump, de ninguém. De banco, de partido, de empresa que patrocina, de nada, não é? Jornalista esportivo não tem de ser porta-voz de dirigente de clube, de treinador, de CBF, de federação, de nada. Jornalismo não é trabalho de porta-voz. Trabalho de porta-voz é bem feito pelos profissionais da área, mas são oficiais. Eles se apresentam como porta-vozes. E não jornalista que faz trabalho de porta-voz travestido de jornalismo. Não tem de ser porta-voz de ministro supremo, não tem de ser porta-voz de ninguém. Então, a gente tem de ouvir e ler o que dizem os técnicos e os cientistas que trabalham, neste caso específico, na Anvisa, no Instituto Butantan, como na Pfizer, né, o anúncio feito pela Pfizer e com a BioNTech. Aliás, uma empresa de 2 imigrantes turcos, né, um casal, marido e mulher, que são cientistas, desenvolveram a BioNTech e fizeram esse trabalho conjunto com a Pfizer, que já anuncia aí uma vacina com eficácia de 90%, imunização por pelo menos 1 ano. Quando eles trabalham, os resultados são confiáveis. Podem até não chegar a um resultado satisfatório, e aí dirão, não é satisfatório. Não é político que tem de dizer se vacina presta ou não presta, se vacina serve ou não serve, porque eles sabem tanto quanto nós. Tem informações privilegiadas de ministros, secretários, institutos, sim, mas não conhecem o assunto. É preciso ouvir quem conhece o assunto. O Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, comemorou a autorização para a retomada dos testes, disse o óbvio, né, que é uma notícia excelente, e afirmou que a vacina é segura. E agradeceu a Anvisa pela resposta rápida, né, dada hoje de manhã. Quanto aos secretários de saúde, esses nem sempre são do ramo, não é? Nós já tivemos gente que não tem nada a ver com medicina e com ciência, seja ciência médica, biológica, química, trabalhando como ministro da saúde. Não importa. O sujeito pode não ser médico, ele pode não conhecer o assunto, ele tem de se cercar de gente que conhece o assunto. Aí ele vai fazer o trabalho político, buscar verba, defender as posições do Ministério, as prioridades do Ministério, as prioridades da sociedade em relação ao Ministério da Saúde. Ele não precisa ser um médico, mas ele tem de se cercar de gente com conhecimento científico, para que não faça bobagem e não fale bobagem, não é? Agora, e às vezes não adianta ser médico, né? Às vezes não adianta, inclusive, ter algum histórico.
dentro da área médica. O Mandetta, por exemplo, tem um histórico como político e como médico, né? E não foi um bom ministro da Saúde. Na hora em que, de fato, foi exigida uma atuação eficiente, ele falou tolices, deu recados errados, conselhos errados e tal. Na própria OMS, nós vimos cientistas, diante de um problema desconhecido, fazendo inicialmente uma abordagem completamente errada, né? Hesitando em dizer que havia uma pandemia, dizendo que máscara era só para médicos e enfermeiros. A própria OMS custou a entender o que estava diante dela. Ou para quem já estava infectado, né, Zaidan? Exato, ou para quem já estava infectado, porque aí por óbvio, né? É uma recomendação até para gripe, né, Ronaldo? Para qualquer tipo de patologia que possa ser transmitida de perto, né? Claro. Aliás, no Japão, por exemplo, você tem esse hábito há muito tempo, né? O uso de máscaras para quem está resfriado, né? Além sempre que possível, o sujeito não sai. Mas isso é cultural, né? Duas coisas flagrantes no transporte público do Japão é a máscara no rosto e o celular na mão, as duas coisas clássicas do transporte público japonês. Exatamente, porque inclusive quando estão gripados evitam ir ao trabalho ou à escola, a não ser, claro, quando é inevitável, né? Agora, o ministro conselheiro da embaixada chinesa, Ku Yuhui, disse que a informação que os chineses têm, porque essa é uma vacina produzida na China, é a mesma do Instituto Butantan, de que a morte do voluntário não tem relação com a vacina. Claro, óbvio, que é preciso continuar pesquisando, inclusive esse fato específico, né? É preciso continuar pesquisando, saber todos os efeitos possíveis, não é? Isso pode levar a um problema emocional, então, tudo isso tem de ser pesquisado, é óbvio. Mas a informação disponível hoje indica que é importante retomar as pesquisas, sem deixar de analisar o que aconteceu naquilo que eles chamam de um evento adverso. E, no caso, grave, né? Ou seja, o mais grave possível, a morte de alguém, a lamentável morte de alguém. Mas parece não haver relação, parece não haver um nexo causal entre a vacina e o episódio. E o Bolsonaro voltou a falar no assunto depois, mas aí já é aquele negócio, né? Não é aquela frase que não foi pensada, elaborada, que foi solta inadvertidamente. Me parece que muitas das declarações do Bolsonaro ontem eram, na verdade, para mudar o foco, mudar as manchetes, não é? É uma semana um pouco mais complicada no caso Flávio Bolsonaro, depois de tudo aquilo que veio à tona com o depoimento de uma ex-funcionária do seu gabinete, não é? E que o depoimento já oficializado no Ministério Público, na Polícia Federal, e que veio a público, inclusive, no jornal O Globo e tal. E ali me parece, inclusive quando ele vai falar uma das abobrinhas do dia, ele já diz, olha aqui, a urubuzada vai gostar desta, né? Ou seja, já jogando a pauta, não é? Já jogando a manchete. Se agarrem esse assunto, não é? Vou falar qualquer coisa aqui, se agarrem esse assunto, não é? E na verdade, ainda que seja essa a meta, o objetivo seja este, né? Lamentável, desconectado com a tristeza, com o pesar de milhares e milhares e milhares de pessoas, chegando à casa dos milhões de afetados porque você tem filhos, pais, irmãos, amigos, primos, né? Quanta gente sofrendo com a morte de alguém, e no caso estamos falando de 170 mil, não sei qual é a última atualização, Ronald, 168 mil, algo assim, né? Você está falando dos casos de Covid no Brasil? De mortos. De mortos no Brasil. Bom, só para atualizar, 162.842 mortos para 5.701 casos. Então, estamos falando de 162 mil mortos, não é? Então, são centenas de milhares de pessoas atingidas
pela tristeza, pelo pesar, porque perderam alguém. Então, isso não é, faltou sensibilidade, não é nada disso, não é? É falta de solidariedade e algo que deve ser a primeira preocupação de alguém que dirige, de alguém que governa, né? A solidariedade com os problemas do povo que ele governa. E há quem diga que não tenha sido ele quem disse aquilo, que pode ter sido quem detém as contas, mas isso não serve como defesa em absoluto, porque afinal de contas, se deixa na responsabilidade de um treslocado é quem deixou também, né, Zaidan? Não, e depois o que ele falou depois, ele falou de viva voz. De viva voz. Não, e o problema, você pode... não, isso aqui não tá legal porque sei lá quem fez, vou apagar. Não, tá lá ainda, até hoje. E o que foi falado depois foi falado de viva voz, inclusive com essa história, arubuzada, isso. Ou seja, já pautando para desviar, né? Para desviar, mas escolha outra coisa então para desviar. A da pólvora é engraçada, não é? É engraçada e inócua. Então, fica na da pólvora. Fica na da pólvora. Entra na banalidade, né? Entra naquela coisa que não vai entrar pra história. Entra no roteiro do Woody Allen. Isso. Né? Vamos ir. Tá mais pra Mel Brooks, viu, do que pra Woody Allen. Viu? Aí ganha a guerra, né? Ganha a guerra e não sabe o que fazer, né? Porque... Então, o Woody Allen lá no... Como é que era o país lá? O país pra onde ele foi e acabou se tornando um líder? San Marcos, né? Ele inventou um nome lá na América Central. E naquele filme Bananas, né? Uhum. Então, tudo bem. Sabe, pro roteiro do Woody Allen. E tá tudo certo. Agora, então, mas tudo bem. Fala da pólvora, porque é inócuo. Não é? É inócuo. Quer dizer, é engraçado. Sabe? É pitoresco. Não tem nenhum vínculo com a realidade e tal. Agora, falar da morte, não. Aí não. Aí não use isso para mudar o foco da cobertura, etc. Né? Então, lamentavelmente, e repito, também lamentável, textos na imprensa, na televisão, no rádio, que tentam também tratar todos esses assuntos de maneira política e aí de quem eu gosto mais, quem eu apoio. Né? Não, então eu vou apoiar essa posição aqui, aparentemente científica, porque eu gosto do Bolsonaro. Não, eu vou apoiar essa posição aqui porque eu odeio o Bolsonaro. Isso não é jornalismo. Então, deixemos que Butantan, que Anvisa, que Pfizer, que Oxford se manifestem a respeito de assunto científico, correto? E vamos analisar aquilo que temos alguma informação consequente para analisarmos. Brincar com um assunto que está matando gente, definitivamente, é grotesco, é lamentável, não é? É lamentável. Ao mesmo tempo, como diria o Nietzsche, é demasiadamente humano, Ronald.